Lucas, capítulo 7, verso 11, né? Vamos dizer, logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ele ia seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor Jesus compadeceu dela e disse: não chores. Depois se aproximou e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, se levante. Pode ser essa cara disso. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra do sofrimento eterno. Ela vai nos falar sobre uma mulher viúva, a qual estava indo para poder enterrar o seu único filho. E todos sabem que naquela época a mulher ela não era independente. A mulher ela dependia de um homem. E quando o seu esposo, ele falecia, a missão de cuidar daquela mãe era dos seus filhos. E a palavra vai dizer que aquela mulher está agora num cenário muito difícil. Todas as suas esperanças tinham acabado. Eu não sei quanto tempo fazia que ela já tinha passado por um luto. E agora estava passando por um luto ainda maior, que era enterrar um filho. Porque se nós vamos colocar agora na balança de prioridades, de dores, na minha opinião, enterrar um filho é mais difícil. E aquela mulher, ela tinha perdido todas as suas esperanças, porque ela estava ali naquele enterro, naquele culto, para poder agora celebrar a morte do seu único filho. O cenário era totalmente triste, um cenário de dor. E a palavra vai dizer que eles tinham uma multidão agora a qual a seguia para poder consolar aquela moça. Como é difícil nós consolarmos alguém nesses dias. É muito difícil. Nos faltam palavras para poder consolar alguém nesse momento. Nós entendemos que tudo que nós falamos não vai agora tirar a dor do coração de uma pessoa que está passando por tal situação. Você pode agora dizer que sente muito, que ela não está sozinha, mas nada disso é capaz de tirar da morte. Mas antes de Jesus ele se encontrar agora com aquela mulher naquela porta da cidade, eu comecei a examinar a palavra de Deus e eu queria entender por que aquela mulher estava na porta da cidade, saindo da cidade. E pelos estudos nós entendemos que naquela época o morto era impuro e os cemitérios das cidades ficavam para fora da cidade. Então, quando alguém morria, levasse para fora da cidade, e ali, eu creio que na porta da cidade havia um cemitério, a qual todos daquela cidade eram enterrados, porque naquela época o corpo era impuro. Então eles não agora enterravam agora os seus mortos dentro da cidade, mas levavam agora para fora da cidade. E antes disso, Jesus ele está se encontrando agora com um centurião. Antes de Jesus ir para Naim, nós vamos entender a palavra a qual Jesus ele vai curar o servo do centurião. A palavra vai dizer que Jesus estava ali e de repente chega um das casas dos centuriões para poder falar que o seu servo estava doente, um servo a qual ele tinha muito apreço. E todos conhecem essa mensagem porque é uma mensagem muito pregada. O centurião, ele disse para Jesus assim que não precisaria Jesus ir até a casa dele, mas somente uma palavra de Jesus
poderia curar a vida daquele moço, porque o centurião também era um homem de autoridade. E o centurião agora, ele entendeu que Jesus tinha autoridade agora sobre os mortos, sobre as doenças, e uma palavra de Jesus poderia transformar totalmente o cenário daquele jovem. Aleluia! E a palavra vai dizer que Jesus, então ele disse que nunca viu agora uma fé semelhante à daquele homem. E aquele servo dele foi curado. E no dia seguinte, Jesus agora vai para Naim. E eu comecei agora a comparar as duas mensagens. Porque a palavra vai dizer que uma grande multidão carregava Jesus. Aquela multidão que viu os milagres de Jesus estava juntamente com Jesus. E do outro lado, na porta daquela cidade, estava uma outra multidão, a qual o cenário era de morte. Para poder explicar, para a gente entender, estavam todos naquela porta. Do lado de fora estava um povo que estava com Jesus, simbolizando a vida. E para dentro daquela cidade havia agora a morte, simbolizando agora aquele culto que estava sendo feito para a vida daquele jovem que tinha perdido a sua vida. Na porta daquele templo, do lado de dentro estava a morte, e do lado de fora estava a vida, porque Jesus estava do lado de fora. Eu começo a entender que quando aquela moça, aquela viúva, estava saindo agora da cidade, ela se depara com um povo alegre, contente, sorrindo. Ela se depara com um povo agora que tinha acabado de ver Jesus fazer milagres. Uma multidão agora a qual estava seguindo Jesus, feliz porque estava contemplando os milagres. Ela se depara e começa a olhar para aquele povo. E eu tenho uma palavra de Deus para você no seguinte: o meu Deus é o Deus de perto, meu Deus é o Deus de longe, meu Deus é sobrenatural. Porque no caso do centurião, Jesus ele não teve que nem ir lá, era de longe. No caso agora desse menino que estava morto, Jesus estava perto. Aquele centurião, aquele era um servo dele. E nós vemos que quantos servos tem um centurião? Tem vários e vários. O cenário daquela mulher era a única coisa a qual ela tinha. Os cenários dos dois era bem diferente, mas o meu Deus é aquele que age na sua vida aqui dentro, e é aquele que age também quando você intercede pelas pessoas lá fora. O meu Deus, ele tem poder e autoridade de agir em todas as áreas das nossas vidas. E eu começo a comparar agora o sofrimento de uma pessoa que estava doente e uma que estava sepultando o seu único filho. É o Senhor dizendo para você assim: ei, não importa qual cenário que você está, Ele é o suficiente para a sua vida. Aquele centurião, ele tinha vários e vários soldados, mas ele se importou por um que estava doente, a qual ele tinha muito apreço, e ele intercedeu agora para Jesus para poder curar o seu moço. Mas o que me pega nessa história é que aquela mulher, ela não abriu a boca para poder pedir nada para Jesus. Talvez você não entendeu ainda. Às vezes nós vemos para cá de Deus, e nós pedimos e pedimos e pedimos, e Deus ele age. Mas o meu Deus também é aquele que vê a sua necessidade. Até aquilo que você não pediu, Ele já viu o seu cenário. Glória a Deus. Nós começamos a entender que o poder que Jesus ele tem. Aquela mulher, ela não abriu a sua boca para poder dizer nada, mas ela teve um encontro no meio daquela porta com Jesus. Talvez aquela mulher tenha pensado, né? Olha esse povo, olha esse Jesus, não está nem importando com o meu sofrimento. Olha esse povo, será que não vai dar espaço para mim passar, para mim fazer o cortejo do meu único filho? Meu Deus. E de repente Jesus se aproxima daquele caixão, aonde estava aquele menino
que estava baseado na esperança daquela mulher. Jesus diz para você assim hoje: não chores. Aleluia. Aleluia. É como é difícil você lançar uma palavra no culto público, mas essa eu acho que é a pior. Imagina uma mulher agora indo enterrar o teu filho, e de repente chega uma pessoa e fala assim: não chores. Meu Deus, e se fosse você? Podia falar assim: mas ei, você não sabe o que eu estou passando. Eu estou enterrando meu único filho, a minha esperança. Eu vou enterrar ele e acabou a minha vida. Não vai ter ninguém para poder me sustentar agora. Aquela mulher, talvez ela ia ter que pedir esmola, porque toda a esperança dela estava naquele menino. E de repente Jesus olha para ele e fala assim: olha, não chores. Quantas vezes nós estamos angustiados, tristes, achando que tudo acabou? Já estamos carregando o nosso projeto morto nas costas faz muito tempo. E de repente Jesus olha para você e fala assim: não chore, não acabou, não é o fim, eu cheguei. Até onde vai a nossa fé? Porque no centurião ele teve uma fé tão grandiosa, mas eu consigo ver nessa palavra, através agora dessa viúva aqui, até onde nós não temos fé, Deus ele é capaz de agir e mudar totalmente o nosso cenário. É o que estava acontecendo naquela porta. Era dia de choro, era dia sombrio. Muitas pessoas agora, ao decorrer do caminho de Jesus, gritaram: Senhor, tenha misericórdia de mim. Outro veio e tocou. Outros veio e, como aquela multidão, acompanhavam Jesus. Mas aquela mulher, ela só queria sepultar o teu filho. E quando nos falta força? E quando acaba a esperança nas nossas vidas? E quando nós estamos vindo para a casa de Deus na marra já, porque aquilo que estava aceso em nós já morreu? E quando nós começamos agora a empurrar agora o nosso projeto para a beira de um precipício? E quando nós agora não temos mais força, mais ânimo de estar buscando ao Senhor Deus? Quando nós não temos mais força de empurrar um relacionamento? Ele já acabou. O meu Deus é o Deus que chega na hora certa. Por que nos faltam fé? Nós estudamos na quarta-feira sobre a morte e a vida, e nesse cenário nós vamos ver também a morte e a vida. Jesus simbolizando a vida e a esperança. Ele vai bater de frente com aquele caixão. Porque caixão ele só serve para uma coisa. Caixão ele não tem agora outra coisa para poder fazer com o caixão. Não tem como você pegar um caixão e decorar um imóvel. Não tem como nada. Caixão é morte, é escuro, é fim, é sofrimento, acabou. Nós vemos dois lados da moeda. E Jesus chegando na sua vida. Não importa o que está acontecendo na sua vida. Quando o meu Deus ele chega, ele toca, ele quebra agora o protocolo, porque naquela época não podia tocar no caixão, não podia tocar no morto, porque você era considerado imundo. Mas Jesus olha para você e fala para você assim hoje: eu me importo com o seu sofrimento, eu me importo com a sua vida. Talvez você pensa que não, mas eu tenho cuidado de você. Eu que tenho zelado agora pelos seus sonhos. E a sua esperança não vai se acabar. A sua esperança não vai se acabar. Aleluia. Nesses dias não tem olhos de esperança. Nesses dias não tem um abraço. E quanto tempo você está nessa maneira? Com os seus sonhos, os
seus projetos cancelados. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus ele passa agora pelaquele caixão e toca, e a palavra vai dizer que aqueles que estavam carregando aquele caixão param. E Jesus ele vai dar uma ordem agora para aquele menino que estava morto. Menino, se levanta. Hoje Deus ele quer dar uma palavra para você de esperança agora para a sua vida, dizendo para você assim: ei, os seus sonhos, eu digo assim hoje, se levanta agora em nome santo do Senhor Jesus. É quanto tempo nós estamos sepultando nossos sonhos, quanto tempo nós temos carregado dores dentro da gente, angústia a qual ninguém pode nos ajudar. Quanto tempo nós não conseguimos mais ser felizes, porque nós entendemos que a nossa esperança ela acabou. Mas eu falo para você hoje, comece a olhar agora para a porta da cidade, porque o nosso Redentor está chegando na sua vida, aleluia. Pastor, mas não está aqui. Ele tem poder de ir lá, porque meu Deus é o Deus de perto e de longe. Pastor, eu tenho orado tanto, mas não vem. Ele tem o poder, porque com a palavra dele tudo muda, como ele fez com aquele centurião. Uma palavra de Deus pode mudar totalmente a sua vida. Um sim de Deus, uma permissão de Deus, ela pode mudar agora o cenário da sua vida e vai mudar a sua história. Talvez Satanás pensou assim: olha, ele já perdeu, vai lá sepultar agora, vai lá enterrar, acabou a sua vida. Mas Deus vai chegar agora e vai tocar nos seus sonhos e vai tocar na sua vida, dizendo: ei, eu ordeno se levanta, tenha vida, tenha esperança. Não adianta, meus irmãos. Ele é o caminho, Ele é a esperança. Eu consigo imaginar aquela porta, porque para entrar na cidade antigamente tinha uma porta, para poder sair tinha uma porta. E da porta até agora, o lugar que ia ser sepultado aquele menino, você viveu dores, você viveu angústia. Mas eu falo para você assim: olha, hoje, daquela porta para lá, a sua vida vai mudar totalmente. Eu estou dizendo assim: você já sofreu, você já chorou. Existia um povo que estava saindo agora, mas existia um povo que estava entrando, glorificando a Deus, vendo que Jesus estava ali, vendo que Jesus é o Filho de Deus, Deus vivo e verdadeiro. Às vezes você fala assim: eu só quero viver o meu luto, eu só quero ficar em paz, eu só quero ficar no meu canto. Mas a última palavra é de Deus. Não tem como você ficar só no seu canto, não tem como você ficar só no seu jeito, porque um escolhido, ele não tem escolha. Não tem como você ficar agora: eu vou viver agora do meu jeito, porque é isso que a vida tem para mim. Mas você já se perguntou o que Deus ele tem para você e para sua família, o que Deus ele tem para os seus projetos, o que Deus ele tem para a sua vida? E aonde há Jesus, há esperança. Não importa quantos dias, pode estar até morto, mas ele chega e diz: venha para fora, porque uma palavra do meu Deus, tudo muda nossas vidas. E às vezes nós viemos para a casa de Deus e até cremos, mas a nossa fé, ela não alcança mais as coisas, né? No começo, qualquer coisa nós glorificávamos, pulávamos, qualquer coisa nós orávamos. Quantos conselhos nós já demos para pessoas, né? Vai ficar tudo bem, ei, creia somente.
Mas quando é conosco? Quando está pesado de carregar? Porque eu creio que uma das coisas mais pesadas de carregar é um caixão. Muitas pessoas podem carregar qualquer tipo de peso, 2, 3 sacos de cimento nas costas, mas não é tão pesado como você carregar um caixão. E Deus diz para você assim: olha, eu te enxerguei. No meio do sofrimento eu te enxerguei. No meio do sofrimento eu te respondi. No meio do sofrimento, no meio da morte, eu sou a vida, eu sou a esperança, eu sou o suficiente. Saia daqui crendo, saia daqui com a sua mente mudada. Meu Deus chegou, Ele está na porta. Glória a Deus. Eu começo a ver agora um lugar que estava com trevas, e de repente na porta da cidade vai chegando a luz, e aonde a luz chega, as trevas têm que sair, ser dissipadas. Não há lugar mais para trevas dentro do teu coração. Amém. Glória a Deus. Não há lugar agora mais para dor, para sepultamento dentro do teu coração. E as mesmas palavras que Jesus disse para aquela viúva, eu digo para você hoje: filho, filha, não chores mais. Glória a Deus. A esperança voltou, a alegria voltou na sua vida hoje. Não chores mais, não se lamente mais. Sabe quem tem muita pessoa que tem poder e autoridade para poder falar isso? É uma pessoa que pode mudar o cenário. Amém. Porque se for uma pessoa que não pode mudar o cenário, você vai continuar chorando, você vai ficar bravo. Mas aquele que pode mudar o cenário, hoje diz para você assim: ei filho, não chores mais. Aleluia. Glória a Deus. Tantas pessoas ali, tinha muitas vozes naquele lugar. Antigamente, evangelista, tinha até as mulheres que eram pagas para poder chorar, agora não deu hora. Elas gritavam, choravam. Tinha muito barulho naquele lugar. Barulho de choro, de angústia. Quanto tempo esse barulho está dentro de você? Gritando. Dentro de você. Lá fora existia um outro tipo de multidão. Uma multidão que estava ali, sorrindo, cantando, louvando a Deus pelos seus milagres. E também existiam ali os discípulos de Jesus também, que estavam juntamente com ele. Eu digo para você uma coisa: cuidado com multidão. Não seja a multidão. Porque a mesma multidão que estava gritando Hosana ao Senhor nas alturas, depois foi aquela mesma multidão que diz: crucifica Jesus e libera Barrabás. O Senhor, Ele quer com você hoje intimidade. Ele quer que você hoje seja filho. Aleluia. Ele quer que você hoje sente na mesa. Tem uma coisa que nos tira tudo. É quando nós não sentimos mais dignos de fazer algo. Quando nós olhamos para nós e falamos assim: eu, filho de Deus, mas você não sabe o que eu já fiz nessa terra. Você não sabe os meus pecados. Você não sabe das minhas dores. Realmente eu não sei. Mas eu conheço um Jesus, a qual estava preso numa cruz. E do lado estava um bandido e do outro estava outro. Um daqueles diz assim: mas você não é o Filho de Deus? Salve você e salve nós também.
Mas existia um que estava cheio de temor, que estava arrependido dos seus pecados. E ele disse: o que você está falando? Nós pecamos, nós merecemos estar aqui. Esse homem, ele nada fez. Ele vai dizer: Jesus, lembra de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus vai lançar uma palavra: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Nós estamos diante de um Deus agora, a qual nos perdoa totalmente. Não adianta nós ficarmos agora com essa dor no nosso peito. Deus, Ele nos perdoa. Jesus, Ele nos perdoa. O Espírito Santo de Deus, Ele nos limpa. Ele tem o poder de limpar nós totalmente. Aleluia. Não somos dignos. Ninguém é digno. Porque se nós fôssemos dignos, não precisaríamos de Jesus, nós mesmos íamos nos salvar. Mas ninguém é autossuficiente. Aleluia. E Deus hoje Ele fala para você assim: olha, eu quero ter experiência com vocês. Não seja multidão. Aqueles que estão aqui somente agora para poder ver algo, mas vem agora para você ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, não adianta nós viemos e voltamos da mesma forma. Deus, Ele quer mudar totalmente as nossas vidas. É chegado o momento do avivamento de Deus. É chegado o momento de nós termos sonhos, visões, ter poder de Deus nessa terra. É chegado o momento de Deus agora pegar os seus escolhidos. Mas por muitas vezes nós temos sido multidões. Ou estamos de um lado chorando, ou estamos outros seguindo Jesus somente porque Ele tem algo para nos oferecer. Aleluia, Jesus. Mas Jesus, quando Ele entra agora naquela cidade, Ele mostra que não há lugar mais para as trevas. Aleluia, Jesus. Não há lugar mais agora para choro. Aqueles que estão com o Senhor Jesus, a sua esperança está em Jesus, a sua força está em Jesus. Não importa que os seus olhos eles tenham visto, quem nos garante agora a promessa e sustenta a promessa é Jesus. Aleluia, Jesus. Ei, aquela mulher estava ali carregando o seu filho sem esperança, mas ela não entendia que o seu filho também fazia parte de uma promessa. Para que todos venham e saibam que Jesus é o Filho de Deus. A palavra vai dizer que Jesus estava no caminho. E muitos pensaram assim: vamos chegar lá em Naim, vamos fazer o quê? Talvez Jesus ele já estava indo porque ele sabia daquele sofrimento. Jesus ele não erra, ele sempre chega na hora certa. Às vezes nós questionamos assim: por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por aquilo? É experiência, meus irmãos. Não tem como nós agora servirmos o Deus que Ele provê milagre e nós não sermos o milagre. Aleluia. Não tem como. Às vezes você fala assim: pastor, mas você não sabe o luto que eu tenho carregado. Mas é necessário, para que você venha a ser luz nesse mundo, você precisa experimentar da boa, perfeita bondade do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para poder adorar o Senhor Jesus. Sai daqui diferente. A esperança voltou, a alegria voltou. Não tem nada nesse mundo lá fora que pode agora desanimar você novamente. Porque eu acho, pastor Paulo Vitor, que, como nós estudamos, a morte é o fim, né? E foi muito interessante, né? Que em quarta-feira nós falamos sobre a morte e sobre a vida, né? Teve um irmão aqui que saiu com a boca queimando aí. E
interessante de falar da morte, da vida, é que às vezes nós achamos que a morte é o ponto final das nossas vidas. E não é. Deus nos mostra muitas e muitas vezes na palavra dele que nós olhamos e falamos assim: olha, a morte é o fim. Mas nós sabemos que o fim é quando Deus ele determina. O ponto final das nossas vidas se chama Jesus. Por quê? Porque vai ser o ponto a qual nós vamos se entregar e começar uma nova vida diante da presença dele. Então não adianta. Eu acho que o que aquela mulher mais temia aconteceu na vida dela. E às vezes nós somos assim, né? O que mais nós tememos, né? Às vezes acontece. Mas esse não é o fim. Jesus, ele é a nossa esperança. O nosso socorro bem presente na angústia. Não adianta, ele é. Se ele quiser fazer na sua vida, ele vai fazer. E não importa. Ei, perca tudo medo. E troca o teu medo por temor. É mais fácil, né? Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Aí troca todos os seus medos. E começa a ter temor agora diante da presença dele. Convida a igreja, fica lá de pé. A alegria voltou, a esperança voltou. Jesus já tocou isso com você nessa noite. Ele é aquele que toca no esquife, né? No caixão. Diz: não acabou, vai continuar. Não acabou. Ele traz esperança para você novamente essa noite. Oremos. Espírito Santo de Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, o Senhor contempla, Pai, a cada cenário que está aqui. Pai, Tu sabes, Senhor Pai, como cada um se encontra no seu interior e no seu íntimo. Pai, Tu sabes, Senhor Pai, que às vezes nós temos carregado dentro de nós um luto. Estamos, Senhor Pai, em luto, Senhor Pai, por coisas, Senhor Pai, que a morte, o fim, ela nos atingiu. Pai, às vezes nós estamos carregando, Senhor Pai, agora para poder entregar diante da Tua presença. Pai, e com isso, Pai, a nossa esperança, Pai. Com isso, Pai, vai o nosso socorro bem presente. Pai, com isso, Senhor Pai, vai nossos projetos, os nossos sonhos, o nosso ministério, a nossa família, Deus. E quando as pessoas, Senhor Pai, têm empurrado relacionamentos, Pai, por anos. Aí quando as pessoas, Senhor Pai, agora têm empurrado, Senhor Pai, agora o lado financeiro por anos. Aí quando as pessoas, Senhor Pai, têm empurrado, Senhor Pai, a sua vida espiritual por anos. Toca agora, Deus. O Senhor tem o poder de ressuscitar. Toca agora, Senhor. Pai, o Senhor tem o poder de trazer a esperança de volta. Toca agora, Senhor. Pai, aquilo, Pai, que os seus servos têm sepultado agora, Pai, traz a vida. Pai, porque o Senhor é a esperança, Deus. Pai, Pai, sonhar de novo, Pai, acreditar de novo. Traz a esperança de volta, porque o Teu Espírito Santo nos sonda e nos conhece. Tu sabe o que nós precisamos, porque às vezes nós nem falamos, Senhor. O Senhor sabe o que nós estamos precisando. Tu sabe, Senhor. Pai, Tu sabe, Senhor. Pai, Tu sabe, Senhor Pai, o que o Senhor mudar agora nossas vidas, vai mudar a nossa vida toda. Tu sabe. Tu sabe, Senhor. Pai, Tu sabe, Pai, quantas noites, Senhor Pai, mal dormidas. Tu sabe. Tu sabe, Senhor. Pai, Tu sabe, Pai, para as pessoas que nós temos intercedido, Senhor Pai, que estão lá fora hoje. Pai, mas como o Senhor também é de autoridade, Pai, uma palavra Sua, Pai, pode transformar o cenário, Pai, de uma pessoa que está na prisão, de uma pessoa, Senhor Pai, que está no leito, Senhor Pai, agora de uma UTI. Tua palavra pode mudar totalmente o cenário. Essa palavra, Senhor Pai, que pode trazer, Senhor Pai, aqui nessa casa, Senhor Pai, pessoas que nós temos intercedido, que estão lá fora perdidos, Senhor. Uma palavra Sua, é uma palavra Sua, e a nossa vida vai se transformar. Nós cremos, Senhor.
Nós queremos, Senhor Pai, que até aquilo, Senhor Pai, que a nossa fé não alcançar mais, o Senhor entregue em nossas mãos hoje. Pai, aquilo, Pai, que nós já esquecemos, Senhor Pai, as promessas a qual o Senhor fez na nossa mocidade, na nossa infância, traz de novo, Senhor Pai, Pai, realiza, Pai, no tempo presente as suas promessas, Deus. Tantas promessas, Pai, que até nós esquecemos, mas a promessa ela não morre, a promessa ainda está de pé, a promessa ainda está de pé. Tu nos sondas e nos conheces, Senhor. Tu sondas e nos conheces. Realiza em nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. As palmas são para Jesus, aleluia.